Boa noite a todos. Eu quero convidar os meus colegas, Juliano, Rick Poli, Lu Ogata, Nils Andrade, por favor. Bom, para mim é um prazer conversar com esse time, porque são meus amigos, alguns aqui, desde criança, né, Nilson? Foi ontem. Nós dirigimos as escolas do Método de Rose aqui em Curitiba, e além de sermos parceiros, né, de sermos empreendedores e parceiros, também somos amigos, né? Isso aí tem uma grande vantagem, porque você trabalhar com algo que você gosta, com pessoas que você gosta, isso faz uma grande diferença. Então, a intenção hoje aqui é bater papo, cada um falar das suas experiências. Eu tenho um roteiro aqui de algumas questões principais que nós vamos falar. A intenção depois é abrir para bate-papo também, para vocês tirarem dúvidas, levantarem algumas questões. Então, nós vamos conversar aqui entre nós e depois, no finalzinho, vamos abrir para questões. Bom, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre metas, em especial metas audaciosas, né? Não é qualquer meta. Antes ainda de iniciar aqui o bate-papo, eu estava conversando com o professor Nilson, que é quem vai abrir esse assunto, e ele falou uma coisa muito engraçada, né? Interessante, que ele disse assim: bom, estabelecer metas, sonhar, dá o mesmo trabalho. Se for uma meta pequena, se for um sonho pequeno ou um sonho grande. Então, vamos sonhar grande, né? Então, eu vou pedir ao professor Nilson para começar aí falando sobre esse tema. Legal, boa noite a todos. Bem isso que você falou mesmo, Rogério. O sonho dá o mesmo trabalho. Sonhar pouco, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Essa é uma frase, se não me engano, do Jorge Paulo Lemann, que é um dos principais empresários brasileiros. E ontem eu estava falando com um amigo nosso, que é o Gustavo, e ele contou a história dele. Ele tinha, antes de ter uma escola no Método de Rose, ele ainda tem uma escola de segurança da informação. E ele falou que quando ele abriu a empresa dele de segurança da informação, o sonho dele, a meta dele era ser a principal empresa do interior do estado de São Paulo. E um tempo atrás ele foi assistir uma palestra de um empresário dessa área nos Estados Unidos, e eles abriram, por coincidência, essa empresa na mesma época. E essa empresa desse estadunidense é a maior do mundo. Então os dois começaram na mesma época. Uma é a maior empresa do estado de São Paulo e a outra a maior empresa do mundo, da mesma área. E ele falou, e a gente conversou sobre essa reflexão mesmo, né? Então, é questão de sonhar, né? Dá o mesmo trabalho, ele trabalhou pra caramba em todos esses anos nessa área, assim como aquele outro empresário, mas quando você tem uma visão de maior alcance, você acaba realizando mais, né? Você mira mais longe e vai, de uma certa maneira, atingir resultados maiores também. Então, acho que com relação às metas, elas precisam sim de ser audaciosas, a gente tem que sonhar grande e vai aprendendo no caminho a realizar aquilo, e quem sabe a gente se torna, né, aquele grande sonho que sempre desejamos. Eu acredito que todos nós podemos ter a vida dos nossos sonhos. É só uma questão de ter disciplina ou foco para realizar. E uma coisa engraçada que eu consigo perceber assim no cotidiano é que às vezes a pessoa tem ali estabeleceu inclusive as suas metas e não consegue realizá-las. Ao longo do nosso bate-papo, nós também vamos falar sobre isso. Você tem alguma dica especial, Nilson, para traçar essas metas? Tem alguma dica que ajudaria as pessoas que estão nos assistindo aqui ao vivo e depois as pessoas que vão nos assistir também pela internet? Eu acho que a principal dica é essa questão de sonhar grande e você usar, para alcançar esse sonho grande, uma coisa que um outro empresário brasileiro chamado Érico Rocha, ele, há mais ou menos um mês atrás, eu vi uma aula dele, uma aula pela internet, e ele falava da vantagem desleal. E o que é a vantagem desleal? A vantagem desleal é a disciplina. E por que é desleal? Porque a maioria das pessoas não tem disciplina. Se fôssemos disciplinados, todos nós seríamos milionários, todos nós teríamos a saúde que sempre desejamos, o peso que sempre quisemos. Então, nós não teríamos pessoas fora do peso, né? Não teríamos pessoas pobres, se todo mundo fosse disciplinado.
Então você não precisa ter a ideia genial, você precisa ter uma grande capacidade de execução, precisa ser uma pessoa disciplinada. Então coloca uma meta grande e pronto, coloca a disciplina ao seu favor, e aí você vai se colocar aquele passo a mais na frente dos outros que não são disciplinados e que são 95% da população, inclusive nós em muitos casos. Isso é um tópico que vale a pena mesmo enfatizar, porque qual a diferença que eu percebo de uma empresa aberta aqui no nosso país, no Brasil, uma empresa aberta nos Estados Unidos, por exemplo, como você citou? Às vezes, a nossa empresa aqui, a gente muitos se consideram vencedores se a empresa não faliu nos 5, nos 10 anos de existência. E em outro caso, como foi esse que você citou, o cara é vencedor se ele for o melhor do mundo. Não se ele for o segundo, se ele for o terceiro. Né? E às vezes dá essa diferença. Né? Muitos casos de empreendedores que acabam se construindo por necessidade tem esse problema. Né? Tem a diferença aí entre o empreendedor que foi uma necessidade, o cara perdeu o trabalho dele, começou a empreender, e aquele que foi porque tinha talento. Né? Eu lembrei de uma situação agora, não lembro exatamente qual foi o motivo, mas eu levei um puxão de orelha do meu pai pelos estudos, faz bastante tempo. E daí eu falei, mas pai, eu tirei a melhor nota entre os meus amigos. Daí ele falou, mas eu aposto que seus amigos não são os melhores da turma. Ou seja, compare-se com os melhores, né? Então o sonho de ser o melhor do mundo vai fazer você se aproximar deles, mesmo que você talvez não consiga. Mas você nivela por cima e não por baixo. A gente acaba acreditando nesse negócio. Por que eu não posso ser o melhor? Por que você não pode ser o melhor? Por que cada um daqui não pode ser melhor naquilo que se propuser? A gente acaba acreditando nas histórias que a gente ouve. Né? Porque quando a gente fala que a gente quer ser o melhor, que a gente quer ser um destaque em alguma área, vem alguém com boa intenção, porque não quer que nós nos machuquemos, mas com uma boa intenção, e fala, isso é impossível. A pessoa não fala isso é impossível por mal, ele fala porque quer poupar, né? Ele não quer que você passe por problemas, mas ao mesmo tempo isso limita. Né? Então, nosso relacionamento afetivo, muitas vezes fala isso, nossos pais, nossos amigos, eles não falam por mal, eles falam por amor, só que a gente acredita nisso e não vai em frente, não se dedica e não vai em frente, não tem disciplina para alcançar esses sonhos. Bom, o próximo tópico, e eu vejo que é um desafio do empreendedor, é que a gente tem que ser multifocal. Principalmente quem está começando, quem está empreendendo no início, não dá para fazer uma coisa só. Isso atrapalha muitas vezes, né? Porque pode fazer com que a pessoa perca o foco. Então, o tópico agora vai ser como você fazer milhares de coisas, como você ser multifocal sem perder o foco. Aí eu vou pedir a instrutora Lua Gata para iniciar aí falando sobre esse tema. Vou começar contando o que aconteceu ontem. Eu fui realizar um bate-papo sobre administração de estresse numa empresa, fui convidada para ir até lá, e quando eu cheguei, o auditório era bacana, estava lotado, e vi uma oportunidade. Preciso fazer uma apresentação de técnicas corporais para essas pessoas que não sabem o que é o método. Aí lá fui eu, com a roupa que eu estava, fiz a apresentação. As pessoas se chocaram, foi bem engraçado, porque elas vibraram, elas não estavam esperando isso. E aí, respirei, retomei minha respiração e falei, olha, alta performance com o método de Rose é isso. Você faz a apresentação e agora eu vou fazer um bate-papo com vocês. E isso prendeu a atenção rapidamente, já desde o começo, criei uma empatia, um carisma, com um contato visual já com o público leigo. Alta performance é isso, é você estar o tempo todo antenado, olhando as oportunidades, não perdendo a chance de você alcançar aquilo que você está buscando. Nós temos muitos focos na profissão. Somos empreendedores e somos instrutores. Nós damos aulas
e cuidamos da parte administrativa da escola. Marketing pedagógico, qualidade total, cuidamos do espaço cultural para receber bem os alunos, deixar o ambiente bem acolhedor, né? E dentro de todas essas tarefas, você tem um foco principal, você tem uma missão, você tem uma profissão que é uma filosofia também, né? E isso é uma coisa que eu valorizo muito. Você, aqui no Ocidente, você poder trabalhar com uma profissão que é respaldada também por uma filosofia. Então, é uma tarefinha que demanda bastante tempo, mas que é realizadora. Eu ontem trabalhei das 8 até as 11 da noite e estava pilhada. Só que eu queria ficar mais tempo trabalhando, mas eu precisava ir para casa dormir, porque eu tinha que dar aula hoje às 8 da manhã. Então é você fazer cada uma das tarefas. Estava contando para eles que eu passei, depois da aula da Polícia Federal, passei ainda em 3 escolas, fui ao banco, enfim, uma correria no meio do trânsito e feliz da vida. Então o foco é você ter uma profissão com qualidade de vida. Se nós falamos para o aluno, tenha qualidade de vida, nós primeiro temos que ter qualidade de vida, satisfação no que nós realizamos. Tá? Então, é gostoso, é prazeroso ter muitas tarefas dentro da nossa profissão. O Rick está escrevendo um livro sobre concentração. Eu acho que você teria também aí para contribuir com esse assunto, né, Rick? Bom, primeiro que nós somos uma espécie de bombril. Lembra que bombril tem mil e uma utilidades? Então, alguém que trabalhe com o método DeRose faz muitas coisas. E o que a Lu comentou, que atua dando aulas e em várias diretorias da escola para que vocês possam visualizar melhor, é como se você fosse num colégio tradicional de Curitiba, um Dom Bosco, estudei no Dom Bosco. Você chega no Dom Bosco e a pessoa que te passa informações é a que vai te dar aula depois, e é a mesma que faz o planejamento pedagógico do Dom Bosco. E ainda ela atua cuidando da parte financeira do Dom Bosco. Então, isso vai acontecer? Não vai, né? Então, as nossas escolas têm um trabalho muito específico. Nós abraçamos várias atividades, o que é muito legal, porque o nosso trabalho não se torna entediante. Uma parte do dia eu faço algo sentado e bem mental. Na outra parte do dia eu tenho um trabalho mais dinâmico, um movimento que estimula a minha criatividade. Em outro momento eu faço algo totalmente diferente, eu preparo um jantar especial e desenvolvo o gosto pela gastronomia saborosa, requintada e assim vai. Então, primeiro que não se torna entediante, você se obriga a desenvolver habilidades distintas, mas tem que ter o foco, tem que ter um treinamento de concentração para fazer muitas coisas, mas cada uma na sua hora, tudo para não tentar fazer tudo ao mesmo tempo e não chegar a lugar nenhum. Tem uma grande vantagem. Na realidade, se a gente puder passar, se você puder passar alguma dica prática de como que você faz no seu cotidiano, por exemplo, eu te conheço, né? Você se formou lá comigo na minha escola, então eu já vi você sendo bombril muitas vezes, né? Então, como fazer isso sem perder, sem se desalinhar, sem perder o foco principal? Bom, estabelecer as prioridades, e se tiver alguma prioridade que leve você para o lado contrário do seu maior objetivo, desencane. Por exemplo, eu sempre gostei muito de esportes. Se eu pudesse, eu faria todos os esportes, praticaria uns 4 esportes por dia. Mas isso vai ajudar no meu ideal de vida maior? Não vai, eu vou dispersar, eu vou perder energia. Então, eu escolho aqueles que eu considero prioritários. E paciência. Então, por exemplo, eu gosto muito de nadar, eu nado desde pequeno, mas a natação dentro do meu momento atual não é prioridade. Então, eu, ao invés de não nadar ou nadar todo dia e perder o foco,
eu nado uma vez por semana, quando dá. Se não der, eu não vou ficar encanado que eu não fui nadar. Mas quando eu vou, eu aproveito aquele momento e procuro fazer bem feito. Essa dica é legal. Eu me lembro, quando eu abri a minha escola, há 15 anos, aqui em Curitiba, eu fiz uma consultoria com o professor Nilson, além de empreendedor do Beto, ele é consultor também de empresas. E eu fiz uma consultoria com ele. E enquanto estávamos ali formatando como que seria a empresa, uma das coisas que nós fizemos foi isso, né? Colocar prioridade naquelas tarefas. Você falando agora me veio esse momento. Tem milhares de coisas para ser feitas na empresa, mas tem aquelas que nós colocamos como prioridade, né? Juliano, queria acrescentar alguma coisa ao tema? É que, pegando essa questão de multitarefas, né? Em muitos momentos a gente vai precisar fazer muitas coisas, até para depois entender um pouco mais, se você quiser terceirizar, quiser contratar alguém que possa fazer aquilo melhor do que você. Mas você tem que ter esse conhecimento básico para poder depois passar adiante, né? E até para você desenvolver algumas outras habilidades que na nossa carreira de empreendedor a gente sempre vai precisar. Então isso faz muita diferença a gente querer também fazer várias coisas no início, depois a gente muda, faz uma mudança. E nessa brincadeira, nós vamos fazer coisas que nós gostamos e coisas que nós não gostamos tanto. Deus quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema aí também? Eu acho que você pegou um ponto interessante agora, que a caminhada para o sucesso é uma caminhada que você precisa ter esforço, que você precisa ter dedicação. Muitas vezes é uma caminhada que é monótona, repetitiva, né? Mas que é assim, a gente acha que o resultado, o sonho é atingido por um milagre. Daqui a pouco a gente vai falar sobre sorte, né? Então é isso, precisa ter dedicação, né? E priorizar e se concentrar e ter essa habilidade é fundamental para ter sucesso. E nesse caminho, como eu disse, às vezes a gente faz coisas que achamos muito legais e algumas coisas que realmente nós não gostamos. Uma das coisas que eu não gosto de fazer, por exemplo, é lavar louça. Se tiver alguém que gosta de lavar louça, levanta o braço aí que eu vou levar para casa, tá? Eu não gosto de lavar louça, mas quando fazemos uma festa, um jantar, alguma coisa, cozinha muito bem. Lavar louça, né? Então é uma coisa que tem que ser feita para que o trabalho saia, né? O próximo assunto que gostaria de abordar com vocês é o planejamento do nosso futuro. Como planejar o futuro, mas ao mesmo tempo sem esquecer do dia de hoje. Muitas vezes a gente começa a pensar no futuro e fica tão lá no futuro que o presente se desmorona. E aí aquele meu sonho vai por água abaixo. Que eu gostaria que começasse falando sobre esse tema, o instrutor Juliano. Legal. O De Rose costuma falar muito sobre isso, né? A gente tem às vezes um costume muito de pensar a curto prazo, não a longo prazo. E a gente esquece que vai ter um futuro, esse futuro vai chegar em algum momento. E o tempo passa muito rápido. Esses tempos conversando com um amigo, tem uma filha, Sofia, de 6 anos, e parece que foi ontem que ela nasceu. Então são 6 anos, né? A gente está ali na escola, dirigindo a escola há 5 anos. E parece que foi ontem também que a gente assumiu a direção da escola. Então o tempo passa muito. Se você não tiver com a tua visão lá na frente, aquele futuro chega e você às vezes não está preparado para aquilo. Passa muito rápido mesmo. E eu acho que o principal é definir as suas prioridades, o que para você é prioridade, o que você quer construir lá na frente, porque o tempo passa rápido. Eu queria abordar uma coisa que é interessante sobre isso, que é a questão da oportunidade e da necessidade. Muitos empreendedores, eles começam por uma necessidade. Então, uma pessoa, sei lá, perdeu o emprego, foi demitida, não tem o que fazer, ela conhece um primo, um amigo que tem um negócio e aquele negócio começa, né? Mas poucos se preparam realmente para esperar uma oportunidade ou observar uma oportunidade. E isso também faz uma diferença, porque às vezes você começa com uma necessidade e aquilo tem uma limitação, você não vai até um ponto muito adiante. Mas quando você pensa o que você quer, como você estabelece realmente metas mais ousadas, quando você tem na sua cabeça aonde você quer chegar, aí basta você estar de olho na oportunidade. Eu comentei que a gente está há 5 anos ali, né? Fizemos agora em julho 5 anos da nossa escola como diretor ali,
E eu lembro a primeira ação que eu tive para me direcionar a isso, que sempre foi um sonho, dirigir uma escola, coordenar um trabalho como esse que a gente coordena. E a primeira ação que eu tive, até estimulado pelo meu professor, que é o Rogério Brandt, foi de fazer um estágio que a gente precisava fazer lá no Diretório Central, aqui em São Paulo. E eu lembro que eu cheguei lá e comentei com algumas pessoas que eu tinha vontade de abrir uma escola e tal. E numa dessas foi o Gustavo Oliveira, que é um outro professor da nossa instituição, e ele falou, olha, na hora que eu falei, eu vi que os olhos dele brilharam, assim. E eu vi que ele tinha alguma coisa para dizer. Eu perguntei, o que você tem a dizer? Ele falou, eu tenho uma escola lá em Curitiba e estou querendo fazer alguma coisa, estou querendo vender e tal. Vamos fazer alguma parceria, alguma coisa? E daí surgiu essa nossa sociedade que dura até hoje, mais de 5 anos agora. Mas começou assim, eu indo atrás de realizar um sonho. Não ficar só esperando, mas de olho numa oportunidade. Foi essa que surgiu. Então, essa questão de olhar para frente, olhar para o futuro, faz uma diferença muito grande. E nesse seu planejamento, Juliano, que era ser diretor de uma escola, como é que ficou o seu dia a dia, as suas tarefas do dia a dia? Teve o risco de cair no esquecimento? Caiu no esquecimento? Você ficou atento a isso o tempo todo? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Isso é uma tendência natural. Quando a gente começa a sonhar, a gente começa a pensar lá na frente também, né? Mas é aquela coisa, a cabeça ela tem que sempre estar realmente nas nuvens, a gente tem que sonhar, tem que pensar no que a gente quer, mas o pé no chão, pé nas metas, né, os pés no chão, nos seus objetivos ali a curto prazo, ter mais rendimento do que despesa, coisas básicas que a gente tem, e não perder esse foco, né? Mas eu acho que os dois são bem legais, porque um faz com que as coisas aconteçam, o dia a dia, a rotina. Como eu te conheço bastante até, eu sei que você também está com outro sonho agora, e muito grande esse sonho. Sim. Imagino que você está construindo, planejando isso. Como é que fica esse sonho nesse momento agora, junto com você, diretor de uma escola aqui? O seu sonho nem é aqui em Curitiba, é em um outro lugar. Como é que você está lidando com isso? Como é que está sendo o seu cotidiano com isso? Primeiro dá um baita frio na barriga, né? A gente pensa qualquer coisa maior do que a gente já fez, a gente fica meio tenso, assim, meio ansioso, né? Nós estamos com um plano de abrir uma escola no Canadá, um lugar que ainda não tem, uma escola do método, e esse sonho já existe há muito tempo. Que bom, eu achei que eu estava te entregando aqui, mas não é segredo, né? Não é segredo, não. A gente tem que compartilhar os sonhos que eles realizam. Eu falando com todo cuidado aqui. Não, tudo bem, não tem problema. Mas é um sonho que, inclusive, o nosso sócio já sabe, né? Sabendo também. Já tivemos uma conversa lá. A Luísa, que está no Canadá. A Luísa, que está no Canadá, já sabe também, né? Mas, então, assim, isso também é uma nova tentação, porque faz com que a gente esteja com a cabeça lá na frente, mas as coisas têm que caminhar. Então, é um duplo desafio. Por ter essas duas coisas, duplo desafio porque são duas línguas, eu tenho que começar a pensar o que eu vou fazer em inglês, como que eu vou dominar esse idioma, uma coisa que vai ser a minha realidade todos os dias, que hoje é outra língua, mas eu acho que isso é do empreendedor. O empreendedor tem essa gana. Eu acho que todos os empreendedores de verdade, eles têm isso, eles querem mais, eles acordam meio que insatisfeitos positivamente, todo dia querendo realizar mais, e vão realizando, pouco a pouco, vão construindo o seu próprio futuro. Sobre a relação passado, presente e futuro, vale ressaltar que com as ferramentas técnicas, não só as técnicas do método De Rose, nós valorizamos mais o momento presente, seja qual for, seja qual situação profissional, pessoal. Eu vejo que muita gente acaba vivendo o momento presente atrelado, preso no passado, então como se fosse uma bola de ferro presa numa corrente e presa na perna da pessoa, e ela fica se queixando que no passado eu era feliz por causa disso, daquilo, eu tinha aquilo, não tenho mais isso, bons tempos eram aqueles, e ao mesmo tempo ela tem uma varinha presa em si mesma e com uma cenoura que ela nunca vai alcançar. Daí ela tenta alcançar e não consegue, e fica pensando, eu vou ser feliz no dia que eu for para o Canadá, eu vou ser feliz no dia que eu conseguir tal coisa. Se um dia, quando eu me aposentar, eu vou viver, coisas assim. E daí ela não vive, porque ela fica com a cabeça no passado,
infeliz, se queixando do passado e pensando no futuro que talvez não chegue, porque ela não se foca no momento presente. Então, vamos utilizar as ferramentas que temos para curtir o presente e não atrelar ao passado e ao futuro a nossa felicidade. A primeira vez que eu pensei nesse tema, nesse assunto, foi um dia que eu estava chegando de viagem e encontrei no aeroporto um stand da Toyota com um carro elétrico. E me aproximei, era novidade na época, e percebi, quando abri o carro, o capô do carro, percebi que o carro, na realidade, ele era um carro elétrico e também era um carro a gasolina. Pensei comigo, mas por que o futuro vai ser de carro elétrico? Porque esse carro não é só elétrico, né? Porque a Toyota não entrou de cabeça já, o futuro vai ser assim, o exemplo do Juliano. O futuro dele provavelmente está no Canadá. Então, por que ele não está lá já e esqueceu de tudo aqui, né? Por que a Toyota não esqueceu o carro a gasolina e começou a fabricar o carro elétrico apenas? Se eles fizessem isso, iam quebrar, porque o momento presente, apesar de estar conectado com o futuro, mas no momento presente, se a Toyota começasse a fabricar só o carro elétrico, ela ia falir, porque não é ainda o que o mercado quer. Por outro lado, se a Toyota não começar já a ganhar esse know-how, quando chegar o futuro, ela não está preparada. Eu acho que o exemplo do Juliano, se ele não começar já a pensar no momento futuro, quando chegar no momento de você ir para o Canadá, não estará preparado. E se a sua cabeça ficar lá, já era a sua escola, que hoje é o momento presente, como o Rick falou, que é uma das coisas mais importantes da sua vida, vai por água abaixo, né? Esse é um grande desafio, né? Inclusive, você falando disso, a gente tem uma meta bem audaciosa para atingir ainda esse ano, início do ano que vem, e foi um compromisso meu pessoal, que se eu não atingisse essa meta, enquanto não atingir essa meta, eu não vou sair daqui. Olha que atitude interessante. Tem que ter um sucesso aqui para ir. Senão, se eu não fizer aqui, não vou para lá. Se não fizer aqui, por que eu vou fazer lá? Né? Nilson, e você como consultor, né, de empresas, como é que é a sua relação com isso? Porque você vê situações onde o empreendedor, o empresário, ele pensa dessas duas formas, no presente e no futuro, mas você também deve ter presenciado já muitas vezes aquele cara que fica só lá no futuro, né? Como é a sua orientação? Como é que você vê esse tema? Volta na vantagem desleal, né? Que é a questão da execução, né? Tem uma passagem que eu gosto muito que fala que as pessoas medianas têm boas ideias, as lendas têm grande execução. Então, se você quer se tornar uma lenda, quer se tornar referência, faça, execute. Tenha a cabeça no futuro, o Juliano falou, a cabeça nas nuvens, os pés no chão, mas faça, acorde todo dia e faça. E você tem que descobrir, e para isso o segredo é você descobrir o seu motivo visceral, né? Qual o seu propósito, qual a sua missão. Então, o Juliano está dando um exemplo que é incrível, que ele tem esse objetivo. Quando você tem um propósito muito claro, tem uma meta muito clara, tem um objetivo que é muito claro, você acorda sem despertador. E uma medida até para você saber se você está com esse motivo visceral presente na sua vida é quantas vezes por semana você acorda com o despertador. Se a maioria dos seus dias você tem que ter a presença do despertador, é sinal que você tem que revisar o que você está fazendo. Ufa, fiquei feliz agora. Essa semana acordei um dia com o despertador, mas é que eu estava morto de cansado. Isso é quando você dorme, né? Você nem dorme, né? Mas assim, se você precisar todos os dias do despertador, é sinal que você não tem esse motivo que ele move, aquela paixão, aquela vontade de realizar uma coisa muito grande. Quando você tem isso muito claro para você, você abre os olhos e, opa, vou sair fazendo, né? Vou executar. Então acho que esse é o ponto. Agora vem um outro grande desafio nosso, que é manter esse propósito, manter esse planejamento todo, a execução de tudo isso, mas tudo isso que nós estamos falando aqui tem que estar por trás o bom humor, né? Hoje não se concebe um líder, uma pessoa que está na liderança, um empreendedor, que seja mal-humorado, que seja uma pessoa ranzinza, né? Então, esse tópico eu acho que vale a pena cada um de nós falar um pouquinho aqui, não deixar só com o outro, porque
é algo que nos afeta, né? A pressão das metas, a pressão dos objetivos, isso pode nos afetar. Então, como é que cada um de vocês, cada um de nós aqui vai lidar com esse bom humor? Vai ser indispensável, vai ser fundamental para você manter uma equipe ou não. Porque hoje as pessoas não é mais aquela mesma condição do passado que tinham poucas opções. Hoje nós temos muitas opções em muitas áreas. Então, alguém que se submete a trabalhar com pessoas que são mal-humoradas é uma pessoa que é doente da cabeça e doente do pé, as duas coisas. Né? Então, pode começar, Juliano, falando sobre esse tema aí, depois eu passo a palavra para todos. Bom, o ambiente de trabalho é um ambiente que geralmente tem isso, né? Tem a questão das metas, dos objetivos e tudo mais. Mas manter um bom humor é um desafio também, mais um desafio, porque nem sempre a gente acorda com o pé direito, né? Às vezes a gente acorda com dois esquerdos, né? Mas a gente tem que levar isso adiante. É uma forma de trabalho também que faz com que a gente tenha mais produtividade, se sinta melhor, contagie mais, estimule as pessoas a realizar mais. E o Rogério passou a bola pra gente, mas ele é o mais bem-humorado de todos, o mais... E eu passei a bola justamente para ele, porque nós trabalhamos muito tempo juntos. Eu me lembro de um dia que eu tentei transmitir esse ensinamento na prática, né? A nossa vantagem das nossas escolas é que nós mesmos formamos os empreendedores que vão trabalhar conosco, que vão abrir as outras escolas. E eu me lembro, Juliano sempre foi uma pessoa muito focada em metas. E tinha um membro da equipe que não estava atingindo as suas metas. E no momento que as coisas ficaram mais acaloradas, o Juliano subiu um pouco o tom da voz, e eu me lembro da gente conversando e eu falando com ele, por que você usou esse tom de voz? E ele disse, porque o fulano de tal não bateu a meta. Eu disse, mas no fundo, você não quer que ele bata a meta? Quero. Então vamos manter o alto astral da equipe, né? E aí foi muito interessante que a partir desse momento a preocupação maior dele na equipe era em manter esse alto astral. E depois disso foi muito mais fácil atingir as metas e os objetivos, né? Porque às vezes a gente se foca tanto no resultado que esquece que se eu der uma atenção para o bom humor, para o clima gostoso ali dentro, eu vou até atingir melhor esses resultados. Tem um livro de um médico hindu que ele tinha uma preocupação tão grande com essa harmonia dentro do ambiente de trabalho que ele às vezes chamava a atenção dos pupilos deles e dizia assim, seus burros, sejam altruístas, cuidem dos outros, nem que seja por egoísmo, né? Gosto muito dessa frase dele, porque quando você se preocupa mesmo com o bem-estar das pessoas, a tendência é que o resultado seja melhor. Fica aberto aí para vocês, os outros três aí, não precisa, pode levantar o microfone os três e falar ao mesmo tempo, tá? Sobre esse assunto. Eu vou fazer um contraponto aqui porque eu sou um cara mal-humorado, né? No meu trabalho eu sou focadão, assim como o Juliano, e a minha tendência quando eu trabalho eu fico com a cara fechada, muito sério, e o meu desafio é fazer essa descontração, né? Levar esse exemplo que o Rogério deu, né? De manter o astral, né? Então, para mim, isso é um esforço constante, né? Tem que ter essa consciência, porque a minha tendência é ficar mais fechadão, mais focado. E até na semana passada eu tive um bate-papo com a minha equipe falando sobre isso. E eu perguntei para eles, puxa, acho que eu estou exigindo demais, né? E aí eles falaram, você está exigindo demais. Então eu vou maneirar. Né? E aí hoje eu pedi um feedback para eles, e aí eles falaram, agora tá bom, agora dá para trabalhar bem, assim, manter esse astral. Então, já para mim foi uma conquista, percebi que eu estava, né? Porque antes eu nem percebia, né? Colocava pressão e saia na frente quem tivesse ali. Só que não adianta. Né? Não adianta nada, isso é terrível, né? Quando você faz isso, o clima fica ruim, as pessoas não ficam felizes, né? Você não fica feliz, e aí fica tudo mais pesado, né? E quando você descontrai, exemplo de como você faz, que eu acho que você faz muito bem, Rogério, um exemplo nesse sentido, a coisa flui melhor. Né? E o nosso desafio é porque tem que ter um clima descontraído, mas tem que ter resultado. Porque também não adianta, lá na minha empresa, o clima é maravilhoso, as pessoas são muito legais, e o resultado? Não ter resultado. Aí não.
né? Tem que ter as duas coisas, tem que ter um clima muito legal, tem que ter resultado. Para conseguir isso, às vezes brinco com o Rick e digo que a gente tem que tirar leite de pedra, né? Que é o próximo assunto, que vai ser ele que vai começar falando, né?